Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs. Graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor e Salvador, Yahushua, Yeshua, Yehoshua, Jesus, enfim, o Emanuel, o Messias, o Filho de Deus. Eu sei que quando se debruça e se inclina para falar, para tratar deste assunto muito polêmico, que é os nossos entes queridos, o seu papai, a sua mamãe, o seu filho, a sua filha, o seu irmão, a sua irmã, seu avô, a sua avó, seu colega, seu amigo. Quando eles morreram fisicamente no corpo, quando houve-se o velório, o caixão, o corpo em riste, gélido, com as flores por cima. A impressão que se nos dá é que acabou tudo ali. Portanto, eu quero que com muito carinho e com muita acuidade tratar desse tema hoje. Porque parece-me que é um tema que se tornou complexo e que o cristianismo satanizou, demonizou a questão da vida após a morte. Eu estou falando isso porque, obviamente, que daqui a algumas semanas, aqui no Brasil, estará se comemorando o Dia de Finados. Então muitas pessoas vão para os cemitérios, o que não é errado, não é pecado, porque o cemitério é tido até pelo judaísmo como o campo santo. E no livro de Sirácida, ou Eclesiástico, há uma ordenança que diz para que todos nós não deixemos de tratar, de cuidar com carinho e com amor dos restos mortais dos nossos entes queridos, bem como em visitar a sepultura dos nossos entes queridos. É óbvio, mais transparente do que a água, que os nossos entes queridos não estão lá nos fragmentos de ossos, mas os seus restos mortais estão lá, onde eles viveram dentro desses restos mortais. Portanto, eu acho muito tosco e muito grosseiro, de uma ignorância gigantesca, criticar
condenar as pessoas que vão ao cemitério. Porque tudo o que se diz respeito à morte, criou-se um espetáculo, um cenário de horror, de terror, de peso, com os seus personagens, não é? Morte com um capuz preto, com uma foice na mão, e demônios, e espíritos imundos nos cemitérios, etc. Quando a bem da realidade não é nada disso. Eu quero começar essa live de hoje tratando você com muito respeito. E se você não concorda com o que vai ser dito aqui, com base nas escrituras, você pode sair da live, obviamente. Eu não sei quem é isso aqui, peraí. Deixa eu ver. Só um minutinho que eu já te chamo, tá bom? Eu quero começar essa live dizendo que nós somos criados, doutrinados no catolicismo e no protestantismo e na igreja evangélica, dizendo que, aprendendo que os espíritos das pessoas que falecem, que morrem, não podem aparecer, não aparecem, estão inconscientes ou estão numa geriatria coletiva mundial, todo mundo dormindo, entubado, inconsciente. Depois, quem aparece é o próprio demônio, é o diabo, é o espírito enganador. Nós somos criados dentro disso e acreditamos nisso. E deixamos de fazer tantas coisas que no judaísmo, que são os nossos pais, queiram ou não na fé, nós aprendemos. Eu vejo muitas pessoas criticarem o judaísmo no sentido de que a lei já passou, não é? No sentido de que tantas coisas, através da graça, foram deixadas de lado. A barba comprida, porque está na lei. A guarda do sábado, a circuncisão, porque está na lei. E eu vejo muitos evangélicos descerem o pau nos costumes judaicos. Só que tem uma coisa que também está na lei, e nenhum deles abre mão disso, porque lhes convém, que é a prática do dízimo. E ainda o interpretam de forma conivente, convenientemente falando, porque lhes interessa. São piores do que os judeus. Se os judeus estão errados porque eles estão na lei, nos seus usos, costumes, 613 preceitos para cumprir, como não raspar a barba, como não... enfim, tantas coisas. Como não guardar o sábado, etc. São piores do que os rabinos, o judaísmo em geral. Porque os dízimos, no tempo de Moisés, quando foi instituído, eram frutos da terra. E todo mundo já sabe disso. Eram grãos, eram ervilhas, eram hortaliças para alimento do sacerdote, do levita, que operavam, trabalhavam, realizavam seus ofícios no templo. Não era moeda, não era dinheiro, não era cheque, não era cartão, não era milhões, eram animais. Mas, tudo bem. Para eles, agora o judaísmo vale. Aí eles vão dizer que está na lei de Deus o dízimo, está lá em Malaquias 3, 10. Para isso o judaísmo serve. Não é, senhores? E outra coisa que eu quero desabafar aqui, pelo amor de Deus, parem de postar no Facebook imagens, né? Supostas imagens de Jesus, branco, loiro, caucasiano, do olho azul, assimilando ele com holocausto, escravidão dos negros, assimilando ele com toda sorte de desgraças cometidas pelo homem no mundo. Ah lá, os negros na África sofrem, ou os negros foram escravos
Porque não aceitaram Jesus, não tiveram Yeshua na sua vida, não tiveram o Deus de Israel na sua vida. Quanta barbaridade, quanta ignorância, quanta tendência perversa. Traçar a imagem, constituir a imagem do Criador como um Deus vingador que mata, que destrói. E não é nada disso. O Holocausto aconteceu. 6 milhões de judeus morreram. Então, morreram porque negaram Jesus Cristo. Negaram a deidade de Jesus Cristo. Quanta perversidade, quanta maldade nisso. Você que postou esse vídeo hoje e que eu dei uma crítica, eu quero que você saiba, quando você faz isso, você instiga, você inspira pessoas da cabeça vazia e oca, como um bando de neonazistas que tem no mundo, a criarem mais ódio aos judeus. Você não tem ideia de ser descendente de judeu, de ter um antepassado seu que passou fome, morreu nos campos de Auschwitz, nas câmeras de gás, morreu torturado, queimado, estuprado, abusado, morreu vivo com o corpo pegando fogo. Você não tem ideia do que é o Holocausto, do que foi o Holocausto na Alemanha, na Europa. Então, eu sugiro que você estude cultura, estude história, antes de postar uma bobagem dessa, associar a imagem de Deus ou a imagem de Jesus aos genocídios que os homens fizeram no mundo, porque eram xenofóbicos, não gostavam dos judeus, porque os judeus eram bem de vida na Europa, porque eram ateus, perturbados, perversos, ruins, porque eram racistas, não gostavam de negros, porque eram homofóbicos, odiavam homossexuais. Então você que postou isso, tá na lista também. Sabia? Você tá na lista, porque foi lá da Bahia. Se você for moreno, baiano, nordestino, tá na lista. Porque os neonazistas não gostam de quem é nordestino, né, baiano ou negro. Ou América Latina. Então se toca um pouco antes de postar as coisas. Para de querer culpar o povo judeu pela morte de Jesus Cristo. Eu não sei se você sabe, mas existia um plano espiritual por trás de tudo isso. João 3,16. Deus, o Pai, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Estava no plano divino Jesus morrer pelas mãos do seu povo, porque tem um outro propósito maior no futuro escatológico. Não sei se você sabe disso. Porque Pedro disse, Senhor, não, olha, quando Jesus diz, daqui a 3 dias eu vou ser preso, vou ser morto, ao 3º dia eu vou ser ressuscitado. Não, eu não permitirei que isso aconteça, Jesus. Possível foi eu morro no seu lugar. E Jesus diz, para trás de mim, Satanás. A ti não convém saber os mistérios do reino de Deus. Se Jesus não tivesse entendido a sua missão no mundo, antes de você ficar acusando os judeus aí, como a Igreja Católica fez durante séculos, e matou também milhões de judeus e milhões de pessoas que não acreditavam no seu credo, com a Santa Inquisição, Jesus teria dito para Pedro, não, pode deixar, Pedro, tá certo, vamos trocar, eu aceito. Então me proteja, eu não quero morrer na cruz pela humanidade, não quero dar a minha vida e não quero salvar ninguém. Não foi isso que aconteceu, foi? Jesus teve opção de não morrer na cruz? Teve. Jesus, ele poderia ter rejeitado? Poderia. E onde estaria você hoje? Então não fique associando, entenda o que é escatologia, o que é uma missão, um propósito de Deus para a humanidade. Antes de ficar colocando foto de Jesus, que ele foi responsável e que Deus foi responsável pelo castigo dos negros serem escravos, serem judiados, serem trucidados, assim como os judeus e assim como tantas outras populações, porque não aceitaram a mensagem, não aceitaram Jesus. E outra, vou deixar só para terminar essa parte, o livro de Ezequiel, capítulo 18, diz assim, presta bem atenção, meu irmãozinho, tá bom? Você que gosta de criticar, que eu vi lá que você é crítico, então criticar é uma coisa e incentivar as pessoas ao erro é outra. Ezequiel 18, está na Bíblia, está escrito assim, 22, Ezequiel 18, 22 e 23.
de todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou viverá. Acaso é Deus que está dizendo? Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor. Diz o Senhor Deus. Não, desejo eu antes que ele viva e se converta dos seus maus caminhos e viva. Deus não tem prazer na morte do perverso, do ímpio. E como que você me diz, me posta que, porque por causa de uma frase que os judeus disseram, caia sobre nós o teu sangue, disseram a Barrabás, disseram a Pilatos, porque era um sangue inocente de Jesus. Caia sobre nós o teu sangue. Então, muitos estúpidos dizem que o sangue de Jesus, o Messias, caiu sobre o povo judeu na Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Caiu sobre o povo judeu, o sangue de Jesus, quando disseram, caia sobre nós o teu sangue, uma espécie de castigo, de maldição. Não. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, do maldoso, quanto mais de um povo que era fiel a Deus dentro da sua lei, da sua cultura, do que foi passado por Moisés. O sangue de Jesus vem sobre o povo judeu no sentido de purificar, de lavar os seus pecados, de perdoar, de amar, de acolher, de incluir. Jesus diz, aprendei, pois, o que significa misericórdia quero. Ok? Só para você entender. Tá aí a minha palavrinha. Então hoje nós vamos, eu vou acionar aqui para a irmã Dorinha, eu vou também estar aqui, e esse irmão, daqui a pouco eu te chamo, tá bom? Ah não, é a irmã Dorinha mesmo, Dorinha Ferreira, e daqui a pouco eu te chamo. A gente vai começar com um versículo da palavra de Deus, que está no Evangelho de João, quase o último versículo, se eu não me engano. Olha que interessante isso. Porque eu sei que na sua história de vida, como filho, como filha, como neto, como neta, como sobrinho, eu tenho certeza absoluta que você já escutou histórias dos seus pais, histórias dos seus avós, dos seus bisavós, tataravós, como aquelas histórias que, nossa, no dia em que fulano morreu, parece que foi um sinal aqui em casa. A luz piscou sozinha, a porta abriu, o varal mexeu, sabe? Mas então tudo agora é o diabo, tudo agora é o demônio. Durante esta semana eu vou desvendar para você ficar mais tranquilo, não ter medo, que primeiro, o capeta que todo mundo fala de rabo e chifre não existe e nunca existiu, ok? Segura essa aí e provo para você dentro da palavra de Deus aqui. Tá bom? E nas culturas gregas, persas, babilônicas, que é de lá que vem tudo isso. Mas, como tudo tem um propósito, o propósito foi botar medo em você, para você dar diziminho na igreja, para você não ir para o tal de um inferno que queima, porque Deus nunca fez isso, nunca criou isso. Você pode conferir em Jeremias capítulo 5. Deus nunca concordou com criação de fogo, labareda, fogueira para queimar filhos, para queimar seres humanos. Lá está escrito, Deus nunca passou na mente de Deus condenar ou queimar alguém a um lugar chamado inferno. Mas tudo tem uma origem do paganismo, e do paganismo passa a se tornar uma crendice no meio do povo de Israel, que vai se desenvolvendo, até chegar em Jesus. Mas é uma outra história que eu vou falar durante a semana. A gente começa lendo aqui no último capítulo de João. Tá? Segura aí um pouquinho. Segura aí só um minutinho, que estão me chamando ali, eu já volto. Mas a coisa vai ficar muito boa e eu quero que você aprenda com amor, com base nas escrituras e na palavra de Deus. Você que é evangélico, você que é católico, você que é pentecostal, neopentecostal, protestante, você que crê na Bíblia, você que crê em Jesus. Eu não estou aqui para desviar a sua fé, desconstruir a sua fé, tirar você da sua igreja, mas para que você tenha mais sensibilidade espiritual, mais aproximação de Deus, do Criador. Tá bom? Só um minutinho que eu já volto.
Ai, ai. Voltar aqui. Glória a Deus. Ai, ai. Voltei. Muito obrigado pela paciência de vocês de esperarem. Vamos lá, então, aprender um pouco da palavra de Deus? É assim. O Evangelho de João, no capítulo 21, Evangelho de João, você tem na sua casa, e capítulo 21, e versículo 25. Eu vou ler do versículo 24, tá? Evangelho de João, 21, 24, 25, diz assim. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas, e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Ok. Durante anos, antes de Jesus vir a óbito, ressuscitar e ascender ao Pai, todas as pessoas e os evangelhos sinópticos que se repetem e vão atestar isso, registrar, que quando ele falava de amor, de misericórdia para as pessoas, uma multidão seguia. E isso foi o que causou muita raiva ao templo, aos fariseus, ao sumo sacerdote. Então, 5.000, 6.000, para aquele país, para aquela região da Palestina, era uma multidão incontável, sem contar mulheres e crianças, idosos, etc. Todas essas pessoas que seguiam o Yeshua, o Messias, a Jesus, eu pergunto para você, será que os escritores, como se fosse hoje, você tem o seu celular tem aplicativos, o seu celular tem câmera fotográfica, o seu celular tem câmera de filmagem, o seu celular tem gravador. Será que somente os seus... Desculpa que a minha renice com esse calor tá atacando. Será que somente os seguidores, os discípulos de Jesus foram os responsáveis únicos em escrever tudo o que ele falou, em escrever tudo o que ele fez, curas, milagres, ressurreições, andar por cima do mar e tantos outros milagres e fenômenos fora do limite normal humano? Será que foram só os discípulos? É óbvio que não. Você acha que, a bem da verdade, nós temos apenas 4 evangelhos? Marcos, Mateus, Lucas e João? Você acredita nisso? Claro que não. Quando o catolicismo se tornou um império, poder temporal, porque era Estado e religião, Justiniano e depois Constantino, quando regularizaram tudo e oficializaram tudo, havia mais de 700 evangelhos, para você ter uma ideia. Havia mais de 700 livros escritos, narrando, registrando os feitos de Jesus Cristo no mundo. Mas, por uma questão de política e interesse global, de interesse religioso, vamos colocar a nossa Igreja Católica Apostólica Romana como a igreja verdadeira do mundo inteiro e a única. Portanto, vamos passar esses livros por um crivo de revisão. Aí vem os copistas, vem os exegetas, vem os especialistas em gramáticas hebraica, grega, aramaica, latina, como São Jerônimo e tantos outros considerados pais da igreja, tantos judeus,
convertidos ao cristianismo e associados ao catolicismo e associados ao Papa, que resolveram então fazer a Septuaginta, a Vulgata Latina e tantas interpretações, traduções e revisões. Nisto, até chegar nisto, há aproximadamente uns 300 anos, minha gente, muitos evangelhos que com certeza registraram fenômenos espirituais, de aparições de entes queridos, de discípulos ou de irmãos que já haviam falecido em contato com Jesus, foi escrito. Mas aos olhos da igreja isso não seria bom, porque a igreja sempre procura, a religião sempre procura causar um ostracismo teológico, sempre procura dificultar a sua aproximação para com a espiritualidade, para com Deus. Porque de graça, não, nunca, jamais. Tanto é que para receberem indulto papal, tinham que pagar, que é o perdão. Para receberem um terreno no céu, tinham que pagar. Para casar, tinha que se pagar e paga-se até hoje. E tantos outros encargos, tributos, impostos que a religião põe hoje. Para você participar de uma campanha, se você pagar, você não recebe. Para você receber algo de Deus, se você não ofertar, você não recebe. Se você não der o dízimo, tudo é dinheiro, moeda, você não recebe. Então, acharam por melhor criar a ideia com base no Vale de Rinom, Jeremias capítulo 5, o inferno, que era o aterro sanitário onde as pessoas condenadas pela lei mosaica, a mulher adulta, a prostituta, o leproso, os corpos dos animais impuros, eram jogados num sítio ao sul de Jerusalém, de um despenhadeiro lá embaixo. E lá era um aterro, para você ter uma ideia, um lixão, onde esses corpos eram queimados dia e noite. Por que lá? Porque há séculos antes de Jesus vir ao mundo, esse lugar já era conhecido como Rinom, Vale de Rinom, dos filhos de Rinom, onde adoravam Baal, Zebub, Dagon, deuses pagãos, e aonde eles queimavam incenso a esses deuses e queimavam os corpos, queimavam os seus filhos a esses deuses, a essas entidades que de fato nunca existiram como um espírito real, mas como no imaginário, na mística, na lenda desses povos pagãos. Coisa que Deus nunca aceitou. Então, a gente começa a entender que o jogo sistemático teológico desenvolveu muito, até chegar no cristianismo em Jesus, e aí acharam melhor. Não, vamos pegar a ideia do inferno, vamos inserir na Bíblia. Vamos colocar lá nas palavras Sheol, nas palavras Hades, Tártaro, Geena. Vamos mexer com a cabeça do povo, porque o povo não tem a Bíblia na mão, não tem conhecimento. Essa foi a ideia e deu certo por tantos anos que a igreja católica está no mundo e, consequentemente, a igreja protestante e a igreja evangélica. Todo mundo tem medo de não pagar dízimo porque pode ir para o inferno, porque quem não paga dízimo é ladrão. E dízimo não é dinheiro, nunca foi. Então, é complicado. Portanto, eu quero que você entenda que o evangelista João disse que no capítulo 21 e 25 ele diz: há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então você para e imagina, raciocina comigo, quantos testemunhos, quantos mistérios, quantos fenômenos espirituais ocorreram e que os discípulos viram e relataram, e que os seguidores de Jesus, as mulheres, o povo que seguia Jesus, viu ele fazer, viu ele se comunicar com anjos, assim como na sua ascensão ao céu está escrito que todo olho que estava ali, todo mundo que estava ali, viu o céu se abrir, esse é meu filho amado em quem me comprazo, e Jesus sobe com os anjos. Quantos
acontecimentos, eventos espirituais como este aconteceram com Jesus para atestar, para testificar, para registrar, para oficializar que Jesus é de fato o Filho de Deus. E que a misericórdia do Pai não tem fim para conosco. Davi diz que Deus é como um pai que se compadece dos seus filhos, sabe que somos feitos do pó. Assim eu quero te dizer que a deficiência, o não querer aceitar, o fanatismo, a bitolação doutrinária, romana e evangélica cresceu como uma muralha de Jericó, como um Golias para os filhos de Deus. Porque é melhor acreditar que só pode ter acesso a Deus indo na igreja com o pastor ou com o padre do que dentro da sua casa, você e o Espírito Santo. Então eles vão começar a podar tudo, qualquer coisa, qualquer ideia, qualquer oportunidade, desfrute, gozo espiritual que você possa ter com a espiritualidade, porque é de graça. Como Yeshua disse, Mateus 10, 7, 8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, os espíritos, expulsai os espíritos de doente, de perturbação da mente das pessoas. Com um detalhe, de graça recebeste, de graças dai. O que eu estou te passando hoje é de graça. Não fique com medo, não fique com receio, não fique com o pé atrás, não fique achando que eu estou aqui representando o inferno, o satanismo, a bruxaria, a invocação do mal, a invocação de espíritos malignos. Não é nada disso. É a palavra de Deus. Bora para lá? Vamos usar a nossa mente renovada, como Paulo diz em Romanos 12, para que possamos saber qual é a perfeita, agradável vontade de Deus para conosco. E antes de nós entrarmos, eu quero também deixar registrado que você entra no YouTube. Engraçado, interessante, quando acontece no meio dos evangélicos, é obra de Deus, é arrebatamento. Não tem nada a ver com o espiritismo, nem com o demônio, nem com Satanás, é obra de Deus. É engraçado. Coloca no YouTube, coloca assim, pastor morre e encontra os fundadores da Assembleia de Deus no céu. Aí você vai ver o que o pastor fala quando ele tem uma experiência de quase morte, ou morre, e o seu espírito é levado até uma dimensão, e lá ele vê os fundadores da Assembleia de Deus, ele encontra o seu pai, que ele nunca tinha visto aqui no mundo. Depoimento de um pastor da Assembleia de Deus, crente evangélico. Não é um espírita, não é kardecista, não. Mas no meio deles, pode, porque tudo é do Espírito Santo, pode. Falar com o Espírito de Nossa Senhora de Fátima, pode, porque é catolicismo romano, pode. Aparição de São Pedro, de São Judas, aparição de Nossa Senhora das Dores, aparição de Nossa Senhora da Guatemala, aparição de Nossa Senhora da Quirupita, pode, porque está no meio, está no seio, está dentro dos parâmetros, dos dogmas sistemáticos do catolicismo romano. Mas qualquer pessoa que tenha um contato com um parente seu que morreu, através de sonho, de visão ou de aparição, não pode. É demônio, é diabo. Pode uma coisa dessa, gente? Vamos lá. Ai. Eu vou começar intrigando você e levando você a pensar primeiro, a questionar. Tá muito quente aqui, misericórdia. O livro de Bereshit, em hebraico, Gênesis, vai nos ensinar assim. No capítulo 33 de Gênesis, e versículo 16, diz assim: partiram de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel a um filho, cujo nascimento lhe foi ela penoso. Em meio às dores do parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terás este filho. E ao sair-lhe a alma, Raquel,
porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. E assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efratá, ou Efraim, que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel, levantou Jacó, uma coluna que existe até o dia de hoje. Então partiu Israel e armou a sua tenda além da torre de Éder. Muito bem, nós acabamos de ler um fato registrado em Bereshit, a origem, Gênesis, que é o primeiro livro da Torá que Deus deu para Moisés, sobre o nascimento de Benjamim e no seu nascimento a morte de sua mãe, Raquel. Raquel já havia dado à luz a José, seu primeiro filho, e agora morre o segundo filho, que é Benjamim. Que coisa! Mas até aí, normal. Quantas pessoas não morrem no parto por eclâmpsia, por algum problema de pressão alta ou outros distúrbios da natureza humana, acidentes, não é verdade? Mas o que chama a atenção nas escrituras de Deus é que, olha só, existe uma interpretação judaica que talvez você não conheça, chamada Midrash. A Midrash é a interpretação, é a hermenêutica, ela é a exegese da Torá, mais aprofundada, mais profunda, sabe, extrair a raiz, a verdade, sem deixar passar nenhum evento. Mas, como eu disse, os escritores, copistas, exegetas, não é, da igreja, quando foram reescrever para o latim, para o português, eles simplesmente tiraram alguns eventos e adulteraram esses eventos com acréscimos. Esse foi o erro. 300 anos para fazer isso com as escrituras de Deus e para levar você a acreditar num Satanás, num diabo, num Lúcifer, num demônio e no inferno, e na impossibilidade de você ver o seu parente que já partiu desse mundo, de você orar por ele, ou de você receber bênçãos por ele. Calma aí, vamos na palavra? Vamos. Então, Gênesis 33, 16, diz que Raquel morreu ao dar à luz ao seu segundo filho, Benjamim. Ok? Ok. Agora, se Raquel morreu, como é que 1000 anos depois de sua morte, no livro de Jeremias, no capítulo 40, nós vamos encontrar esta profecia aqui. Perdão, Jeremias capítulo 35, se não me engano. Aqui, ó. Deixa eu achar direito. Jeremias capítulo 31, tá bom? Jeremias capítulo 31. Está escrito assim. Jeremias capítulo 31 e versículo 15. Olha só que coisa mais linda. Olha a profecia de Deus, 1000 anos depois que Raquel já estava morta, sepultada, só os ossos, não é? Por que o Criador, Hashem, o Elohim Adonai, bendito seja o teu nome, traz esta mensagem para o povo de Israel, 1000 anos depois? Pare e pense comigo. Jeremias 31, 15. Olha a profecia. Assim diz o Senhor. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto
e grande lamento. Era Raquel. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável por causa deles, porque já não existem. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus territórios. Você está entendendo? 1000 anos depois, o Eterno dá uma profecia para Jeremias, para o povo de Israel, citando Raquel. Como que Raquel chora? Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento era Raquel, chorando por seus filhos. Raquel foi enterrada na estrada de Efraim, em Ramá. Mas como que Raquel chora pelos seus filhos se ela está morta há 1000 anos, sepultada e não chegou a ver o seu segundo filho, o Benjamim, segundo Gênesis 33, que nós lemos? Ela morreu no parto. Não chegou a ver nem o menino sair de dentro de si, nem o choro da criança. Ela morreu no parto. Raquel, a mulher de Jacó. Mas 1000 anos depois, a espiritualidade vem sobre o profeta Jeremias e diz: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento era Raquel, chorando por seus filhos e inconsolável por causa deles, porque já não existem. Vamos para Midrash, agora, no hebraico, que diz, os grandes sábios rabinos, tementes a Deus, seguidores fiéis da Torá, da Midrash, da Taná, do Talmud, há esse registro desse testemunho coletivo de milhares e milhares de pessoas. Quando um dos filhos de Raquel fora vendido para os estrangeiros, se eu não me engano, talvez esteja errando agora, mas diz que o menino ainda foge e vai até o túmulo de Raquel, sua mãe, e chama por ela lá dentro, pedindo socorro, acalento pelo que estava acontecendo. E diz a história judaica que ele ouve a voz de Raquel e diz: vá em paz, tudo vai ficar bem, eu estou contigo. E o menino volta então. Acontece que, deixa eu pegar aqui uma anotação que eu fiz. Eu vou ler para você ficar mais. Eu acho que eu nem anotei isso. Bom, enfim. Ocorre que em um determinado tempo do povo de Israel, eles são oprimidos pelos assírios, eles são oprimidos pelos babilônicos, pela Babilônia, e justamente eles são capturados e são obrigados a voltar para Judá. E nesse caminho é o caminho de Efraim, que vai dar em Judá. E eles passam, todo o povo de Israel, em posição e situação de escravos. Eles passam em frente ao túmulo de Raquel. Diz a história no Midrash. Não é nessa Bíblia que você tem aí, não. Não é na tradução Ferreira de Almeida, na tradução Thompson, não é na tradução de Jerusalém. É no Midrash, no hebraico, que está puro, original.
com todos os detalhes. Que quando o povo de Israel passa, sendo escoltado pelos soldados babilônicos, Raquel se põe para fora de seu túmulo, e de cima do seu túmulo, ela estende a mão e chora, e abençoa, e consola, e fortalece o povo de Israel. Aí você me pergunta, como pode Raquel, depois de morta, aparecer para o povo de Israel? Aonde está escrito isso, mensageiro da luz? Na sua Bíblia não está, porque foi tirado. Lembra que eu disse? Mais de 700 evangelhos foram queimados pela Igreja Católica. Colocaram o que quiseram, mentiram, enganaram você. Por isso que muitas vezes, aqueles que são evangélicos, evangélicas, cristãos e cristãs, católicos, quando pedem um parente, ou uma filha, ou um filho, ou um pai, ou uma mãe, ou um marido, ou uma esposa, ou um sobrinho, ou um amigo, e eles passam por uma experiência, por uma vivência espiritual, ficam confusos e com medo de compartilhar isso, pedir orientação para o pastor local, para o seu reverendo, para o seu presbítero, para o seu padre, porque serão cerceados, serão censurados, porque vão dizer que é o demônio, que ninguém aparece. O Midrash não diz que o espírito e a alma de Raquel trouxe um outro evangelho, uma outra pregação, trouxe um outro caminho para eles seguirem. Não deixem de seguir a lei de Moisés, não deixem de crer no Deus de Israel. Não, apenas os consolou. Apenas os consolou. Eu vou hoje falar uma experiência comigo e duas experiências com pastor da presbiteriana e um outro presbítero da Assembleia de Deus. Olha que coisa. Um é pastor da presbiteriana, o outro é presbítero da Assembleia de Deus. Um já faleceu. Então, esse versículo de Jeremias 31 e versículo 15, que diz que houve-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento, era Raquel, chorando por seus filhos, e inconsolável por causa deles, porque já não existem. Assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro, e as lágrimas de teus olhos, porque a recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. A esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque tens filhos, teus filhos voltarão para os teus territórios. Este parte do versículo pode ser interpretado de duas maneiras. No espaço-tempo espiritual, conforme o apóstolo Pedro diz, que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. No momento em que Raquel, o termo que os espíritas usam que não é errado, que é desencarnar, ela desencarna, ela sai do corpo físico e ela tem a consciência, assim como muitos que já registraram, deram os seus depoimentos de experiências de morte, que saíram dos seus corpos, que viram serem suspensos no ar, ali na mesa de uma cirurgia do hospital, ou quando os médicos estavam fazendo procedimento de ressuscitação, saíram, viram tudo, ouviram, assistiram tudo, depois voltaram e relataram tudo isso, deixando os médicos abismados. Isso está cheio na enciclopédia do testemunho da ciência, em questões de fenômenos da ciência, da espiritualidade, dos EQMs, estado de quase morte. E também essas pessoas relatam experiências no mundo espiritual, como o tal pastor que eu falei para você consultar, que viu o seu pai na eternidade, não é? E viu outras pessoas.
Esse versículo pode-se entender que quando Raquel morreu naquele momento do parto de Benjamim, ela nunca se desligou dos seus filhos, porque o espírito, a pessoa, nunca se desliga dos seus parentes. Ela sempre esteve olhando pelos seus filhos, por José, por Benjamim, por toda a tribo, pelas 10 tribos que depois vieram sobre Israel. E é por isso que o conforto da espiritualidade diz que Raquel chora pelos seus filhos e que o Senhor a conforta, dizendo que os seus filhos voltarão. Essa mensagem eu quero deixar claro que se você pensa que perdeu o seu pai ou perdeu a sua mãe, calma que tem muita coisa boa ainda, você vai ficar de boca aberta. E ela é a palavra. Você pensa que perdeu o seu papai, a sua mamãe, o seu filho, a sua filha, e que eles estão inconscientes, né? Não sabe que estão mortos, não sabe que... Mortos não sabe que estão fora do corpo. Se você pensa isso, você está altamente enganado. Se você pensa isso, estão manipulando a sua mente, estão tentando travar a sua elevação espiritual, estão tentando sufocar a sua fé. Jesus disse que os fariseus, eles têm o conhecimento, não é? Tem o conhecimento, que é a chave é conhecimento. Tem a chave do reino dos céus. Não entram e não permitem, não deixam que as pessoas entrem, tenham acesso. É um egoísmo muito grande das grandes religiões. É um egoísmo cercear o conhecimento que você pode ter em lidar com o mundo espiritual de forma saudável, de forma leve, de forma consoladora, edificante, de forma que venha te trazer um refúgio, uma paz interior. Venha libertar você do sentimento de culpa, de algo que você fez com a pessoa que foi embora, sabe? De trauma, de revolta. Todos esses pormenores da humanidade que ficam castigando, pesando, assolando, oprimindo a pessoa por toda a sua existência física aqui no mundo. Eu sou revoltado. Tem gente que nunca mais sorri, nunca mais come, nunca mais brinca, nunca mais namora, nunca mais faz amor com o seu marido. Tem gente que morre junto com a pessoa que foi embora. Tamanho foi o trauma. Não deu tempo de pedir perdão, não deu tempo de fazer isso, não deu tempo de fazer aquilo. E a pessoa vive assim. E é isso que a religião quer que você viva. Dependendo dela, sendo viciado nela, pagando promessas, rituais, para tentar ter um conforto, um auxílio na sua alma. Você não precisa disso. Você precisa de Jesus Cristo, da palavra de Jesus Cristo. Tão somente isso. E de uma palavra reveladora que liberta você. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Durante toda a vida eterna e espiritual de Raquel, com o tempo, ela sempre esteve ao lado dos filhos de Israel em todos os momentos. Então ela fica como uma das 3 matriarcas do povo de Israel. E todos os judeus do mundo inteiro hoje sabem o que eu estou falando. Os rabinos sabem o que eu estou falando. Você pode jogar no Google, no YouTube, que deve ter lá. Você vai achar, não é? A aparição de Raquel quando o povo de Israel passa cativos por Babilônia. E ela os consola. Não está na Bíblia, porque a Bíblia foi adulterada. Levou 300 anos para o catolicismo fazer esse compêndio aqui. Só o livro de Pedro teve mais de 5.000 interpretações e traduções para você entender. Então não fica achando que tudo que você tem na sua mão é a palavra de Deus completa, perfeita, única, sem erro nenhum. Porque não é. Quem contra Deus, quem contra Jesus, feche os seus olhos, fale com ele dentro de si mesmo. Você não precisa de interlocutor, de intermediário, de cobertura pastoral, bispal, é tudo conversa fiada, é tudo mentira, só para manter você preso lá. Mas calma. A segunda interpretação de Jeremias 31 com relação ao choro, ao pranto de Raquel em Ramá pelos seus filhos, pode ser também entendido num futuro escatológico, quando as mães têm os seus filhos retirados por Herodes,
querendo matar o menino Jesus. E quantas mães choraram em Ramá, quantas mães choraram nessa cidade, quantas mães prantearam os seus filhos, o grande pranto que teve. Você vê que a palavra de Deus, ela é uma espada de dois gumes. Ela é para o passado, para o presente e para o futuro. Agora, eu falei da história de Raquel. A profecia da história de Raquel. Quando você vai na Palestina, quando você vai a turismo em Jerusalém, existe um muro, um lugar, uma espécie de museu, chamado Hall dos Heróis da Fé. Você vai lá e você vai ler sobre Moisés, Josué, Abraão, os patriarcas, os guerreiros, Davi. E existem escavações arqueológicas sobre esta civilização que eu vou falar agora, chamado os Macabeus. Os Macabeus, a 200 metros de profundidade abaixo da terra, estão lá as suas construções arqueológicas. E estão escritos no rol dos heróis da fé em Jerusalém. Como eu disse no começo, muitos livros foram tirados da Bíblia Sagrada. Menos aqui da Bíblia de Jerusalém, não é? Os Macabeus, por exemplo, primeiro Macabeus, segundo Macabeus, segundo a estapafúrdia teoria protestante evangélica, em dizer que Macabeus, Tobias e outros livros, Sirácida, Eclesiástico, são livros apócrifos, ou seja, não inspirados por Deus. É uma outra questão que eu quero explicar numa outra oportunidade, senão fica muito extenso a live. Então, o livro de Macabeus registra a seguinte história. Os Macabeus estavam, nesse momento aqui, passando por uma espécie de opressão e de uma prévia, um aviso prévio de que eles seriam destruídos pelo Nicanor. Nicanor, um grande imperador nessa época dos gregos. E Judas, não Iscariotes, mas Judas Macabeu, resolve se revoltar porque sacerdotes estavam sendo assassinados, porque Antíoco Epífanes entra no templo e ele mata uma porca, um animal abominável, sujo, imundo, dentro do lugar mais sagrado do povo de Israel. Então Judas Macabeu se revolta, é a revolta de Judas Macabeu. Então eles reúnem os seus filhos, seus irmãos e os homens que vêm, homens e mulheres, o povo que vem com ele, para se revoltar contra um exército gigantesco. Que você imagina 10 pessoas se levantar contra 1000? Tem chance de vitória? Não tem. Mas olha o que acontece. Eu vou ler para você e você compreenda. Capítulo 15, segundo Macabeus. Nicanor, entretanto informado de que os homens de Judas encontravam-se em terras de Samaria, decidiu atacá-los no dia do repouso, contando fazê-los com toda a segurança. Disseram-lhe então os judeus que o estavam seguindo coagidos: não vás fazê-los perecer de modo tão selvagem e bárbaro, mas antes tributa a glória devida ao dia que os outros foi honrado com santidade. Perdão, eu me confundi aqui. Eu vou colocar meu óculos, senão eu acabo lendo besteira. Acabo trocando aqui, peraí. Vamos lá. Não vás fazê-los perecer de modo tão selvagem e bárbaro, mas antes tributa a glória devido ao dia que mais que os outros foi honrado, com santidade por aquele que vela sobre todas as coisas. Esse tríplice criminoso, porém, ainda perguntou se acaso havia no céu um soberano que houvesse
ordenado celebrar o dia do sábado. Ao lhe responderem eles claramente, sim, é o Senhor vivo, o próprio soberano do céu, que ordenou que se observasse o sétimo dia, ele retrucou, pois sou também eu soberano sobre a terra, e ordeno que se tomem as armas e se realizem os desígnios do rei. Entretanto, não conseguiam realizar o seu cruel desígnio. Ele era tão perverso, tão horroroso, tão hediondo, que, para você ter uma ideia, eles pegavam os judeus vivos e empalavam. Sabe o que é empalar? Você já pegou uma linguiça e a espetou naquele espeto de ferro ou de madeira? Faziam isso com os cristãos, homens, mulheres, crianças, idosos, vivos, por baixo até sair pela boca. E depois colocavam piche ou betume sobre os seus corpos, com óleo, e ateavam fogo com essas pessoas. E deixavam aqueles espetos humanos sobre os muros de Jerusalém, queimando dia e noite. Então ele pergunta se tem algum ritual, alguma coisa, uma crença, um Deus. Ele diz, não, eu não estou nem aí com isso, porque eu também sou soberano, eu sou Deus. E olha só, de fato, enquanto Nicanor, exaltando-se com toda a sua arrogância, decidira levantar um troféu público com os despojos dos homens de Judá, o Macabeu, por sua parte, estava ininterruptamente persuadido, com plena esperança de que obteria socorro da parte do Senhor. Assim exortava ele seus companheiros e não temeram o ataque dos pagãos. Mas, tendo em mente os corpos já vindos a eles do céu, a esperarem também agora a vitória que lhes adviria da parte do Todo-Poderoso, confortando-os então por meio da lei e dos profetas, e recordando-lhe também os combates que já haviam sustentado, tornou-os mais ardorosos. Também assim, despertado o seu ardor, deu-lhes as suas instruções, ao mesmo tempo que lhes chamava a atenção para a perfídia dos pagãos e a quebra dos seus juramentos. Tendo, pois, armado cada um deles, menos com a segurança dos escudos e das lanças, do que com o conforto das boas palavras, referiu-lhes ainda um sonho digno de fé, uma espécie de visão que os alegrou a todos. E agora eu quero que você preste atenção. Você percebe que o Judas Macabeu, ele não tem muita saída, mas ele não perde a fé, ele não perde a esperança. Em meio ao caos, em meio à ameaça, em meio à morte, em genocídio, à destruição eminente, Judas busca a ajuda do Todo-Poderoso, que é Deus. Quantas vezes eu quero perguntar para você, pedir licença, em que você se viu no buraco, lá embaixo, não é? Abaixo do fundo do poço, no abismo profundo, desesperado, depressivo. E de repente você teve um sonho com a sua mãe, um sonho com seu pai, um sonho com seu filho. Daquele dia em diante, tudo mudou. Sua maneira de ver a vida, sua maneira de encarar as pessoas, de falar, seu comportamento, seu temperamento, o seu gênero, tudo mudou. Porque você teve uma vivência espiritual. E não foi demônio, não foi Satanás, não foi espírito baixo, não foi espírito enganador, não foi nada disso. Mesmo porque nem desviou a tua fé de Jesus e de Deus. Não é verdade? Agora, olha só a espécie de sonho e de visão que Judas teve um dia antes de acontecer a guerra, em que ele, com poucos homens, foi extremamente vitorioso. Ora, este foi o espetáculo, a glória, a maravilha que lhe coube apreciar. E ele começa a contar aos homens, para o próximo dia da batalha,
no intuito de incentivá-los a ter fé na espiritualidade, acreditar. Onias, que tinha sido, presta atenção, segundo Macabeus 15 e versículo 11. Versículo 12. Onias, que tinha sido sumo sacerdote, sacerdote Gadol, sumo sacerdote, o mais alto posto do sacerdote em Israel. Onias, que tinha sido sumo sacerdote, homem honesto e bom, modesto no trato e de caráter manso, expressando-se convenientemente no falar e desde a infância exercitado em todas as práticas da virtude, estava com as mãos estendidas, intercedendo por toda a comunidade dos judeus. Nesta visão ou vivência, o Judas Macabeus, ele como líder, ele tem esta visão e ele vê nesta visão, ou nesta aparição, ou nesse sonho, como você quer interpretar. A espiritualidade fala conosco de várias maneiras. Pela ministração da palavra, por um perfume, por uma música, por um cântico, pela uma flor, por uma paisagem, pelos animais, por sonho, por visão e por presença. E a Bíblia está recheada de aparições chamado de anjos, seres espirituais, presencialmente ou por sonho. Como a Virgem Maria foi por presença. Para José foi em sonho. Você já sabe disso. Jacó, Abraão, tantos que tiveram a sua experiência com os seres espirituais, com os espíritos de luz, com os mensageiros da luz, não é? Nesse caso não tem nada a ver comigo, estou falando de espíritos da parte de Deus, não é? Não que eu seja do mal, mas mensageiro eu quero dizer o anjo mesmo, né? O espectro, o espírito, o anjo que apareceu para essas pessoas, entende? E é isso. Ele vê o sumo sacerdote Onias que está orando pelos seus irmãos. Na eternidade, no mundo espiritual, não há espaço para vagabundo, ou para desleixado, ou para covarde. Na espiritualidade é um lugar de trabalho, gente. Não existe isso de que está lá com duas asinhas no céu, de vestidinho branco, voando, andando para lá e para cá, ou dormindo em cima de nuvem, ou o dia inteiro ajoelhado diante de um portão dourado, ou de uma Jerusalém, ou Deus no trono e você lá louvando a Deus sem parar. Não é isso, não. Isso é linguagem figurativa, é poesia. A realidade é outra. Jesus disse, meu Pai trabalha até hoje. Na dimensão espiritual, no mundo espiritual, há muito o que fazer. Há trabalho. E o trabalho das pessoas que saem do corpo aqui, de bem com Deus, de bem com a espiritualidade, não é? Eu não vou me ater e questionar o dogma religioso de cada um, mas a essência que essa pessoa desenvolveu, a sua bondade, a sua caridade, a sua humanidade, a maneira como ela exteriorizou os seus ensinamentos morais, o seu amor de Deus às pessoas, quando ela sai do seu corpo, ela de fato continua a sua missão. E uma das missões de todos aqueles que saem do corpo de bem com Deus, num bom estado espiritual, é orar, é interceder, é emanar energia, emanar luz, emanar graça por nós. Eles adquirem isso porque a Bíblia diz que todos os homens pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Ninguém está na glória do Pai Eterno, lá nesse céuzão de glória que você imagina. Ninguém está lá. Todos nós estamos abaixo, na dimensão espiritual, abaixo de Jesus Cristo. Abaixo de Yeshua. Porque diz que ele é o justo juiz. Diz que o advogado é o Paráclito, é o advogado que intercede por nós junto ao Pai, junto a Jesus, e Jesus ao Pai. Porque diz que não há outro intercessor, intermediário entre Deus está aqui
e o homem aqui embaixo. Deus está aqui em cima, o homem está aqui, o mundo está aqui, e Jesus está aqui no meio. Entre Deus e o homem aqui embaixo, não há outro intercessor, senão Jesus é verdade. Mas Deus aqui em cima, Jesus no meio, ok? E daqui para baixo, o Espírito Santo, com o seu ministério de anjos, de espíritos de luz, o seu ministério de Raquéis, o seu ministério de Onias. Esses irmãos, abaixo de Jesus, também intercedem por nós, junto com o Espírito Santo a Jesus, e Jesus leva esses processos ao Pai Celestial. Calma lá. Terminando aqui. Agora, a segunda pessoa que aparece depois que morre, séculos depois, séculos antes da existência de Judas Macabeus e toda essa situação de guerra. Onias também desencarnou, morreu, saiu do corpo, séculos antes de acontecer esse evento com Nicanor, Antíoco Epífanes e a invasão grega, os medos e persas, etc. Olha só quem aparece na dimensão espiritual para Judas Macabeu, além de o sumo sacerdote Onias. Apareceu a seguir, da mesma forma, um homem notável pelos cabelos brancos e pela dignidade, sendo maravilhosa e majestosíssima a superioridade que o circundava. Tomando então a palavra, disse: Onias, este é o amigo dos seus irmãos. Tomando então a palavra, disse Onias a Judas Macabeu: este é o amigo dos seus irmãos, aquele que muito ora pelo povo e por toda a cidade santa. Jeremias, o profeta de Deus. Estendendo por sua vez a mão direita, Jeremias entregou a Judas uma espada de ouro, pronunciando estas palavras enquanto a entregava: recebe esta espada santa, presente de Deus, por meio da qual esmagarás teus adversários. Macabeus, capítulo 15. Macabeus, capítulo 15. Usei essa Bíblia de propósito. Bíblia de Jerusalém, edições. Você está vendo aqui? Edições Paulina. Porque se algum padre, algum católico me acusar de espiritismo, satanismo, e espiritismo não tem ofensa nenhuma, porque a palavra católico significa universal. A palavra romano significa quem é de Roma. A palavra evangélico, do evangelho, é a palavra crente, daquele que crê. E a palavra espírita, aquele que vive a espiritualidade, aquele que crê no Espírito. Porque Jesus disse, a mulher samaritana no poço de Jacó: haverá dias em que não adorarão meu Pai, nem aqui neste monte, e nem em Jerusalém, mas em espírito, porque Deus é espírito. E se Deus é espírito, os seus adoradores, os seus filhos, o adorarão em espírito e em verdade. Não é em catolicismo, não é em romanismo, não é em dogmas protestantismo, não é em kardecismo, não é em evangelismo, evangélicos, nem pentecostalismo. Não, é em espírito. Então, se me chamar de espírita, eu não fico nem um pouco ofendido, porque Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que a gente aprendeu hoje? Aprendeu que não existe nem um termo em hebraico, e nem em grego, nem em aramaico, para a tradução de um suposto diabo ou daimônios ou demônio para esses espíritos que, após morte física, aparecem para os seus filhos, aparecem para os seus parentes. Assim como Onias e Jeremias, que também eram do povo de Israel, aparecem para Judas Macabeu, que também é de Israel.
Aparece para ele no momento de mais confusão, indecisão, pavor, medo, angústia de ser massacrado, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, a sua família e o seu povo. A espiritualidade está aí. Quando se fala Espírito Santo, eu só creio no Espírito Santo. Palavra santo, kadosh, com as suas variações, quer dizer separado. Separado do pecado, da maldade, da injustiça, da imoralidade, daquilo que não é ético, separado da misericórdia, da pureza. Isso é Espírito Santo. Quando nós saímos do nosso corpo e temos o nosso encontro com Deus, temos o nosso encontro com Hashem, temos o nosso encontro com o Ruach HaKadosh, com o Espírito Santo, o Espírito separado, nós naturalmente, imediatamente, somos acolhidos pelo Espírito Santo. Como assim? No ministério do Espírito Santo. Como assim? Ora, para que serve bilhões de seres espirituais? Bilhões de anjos? Para que serviu milhares e milhares e milhares de anjos quando Eliseu ora e a visão de Geazi abre, ele vê aqueles milhões, miríades de anjos? Apenas para bater asas e voar para cima e para baixo? Já tem as classificações de anjo lá em cima. Querubim, serafim, para fazer essas coisas. Mas existe o ministério do Espírito Santo. Os anjos, que são os seus parentes, que se encontram com a luz do outro lado. Um conselho que eu dou: as suas orações, intercessões por eles, tem um valor muito grande. Quando você ora, eles alcançam a graça do outro lado. Por quê? Porque a gente vai encontrar nas cartas paulinas a oração de Paulo, que Paulo ora para que naquele grande dia seja salvo ele e a sua casa. Mas por que Paulo vai orar para ele, para que seja salvo ele e a sua casa, se o mesmo já tinha aceitado Jesus aqui no mundo? O fato de você ter se batizado na igreja católica, ou se batizado na igreja protestante ou evangélica, não garante salvação para você, de jeito nenhum do outro lado. O fato de você frequentar a igreja, de você pagar dízimo, seguir rituais dos homens, não garante salvação para você do outro lado. Você está equivocado. Estão mentindo para você, jogando um monte de ritual para você praticar, para você pagar. Você pode não estar salvo. O que garante a sua salvação em Deus é você viver, praticar e agir como Deus. Amar o próximo como a ti mesmo. Pregar o evangelho sem cobrar nada. E praticar a caridade às pessoas. A inclusão, a misericórdia. Sem condenar, sem questionar. Deixa isso para Deus. Coisas de cunho moral, da alma humana, da complexidade da psique humana, deixa para Deus. Coisas que matam os outros, que afetam, que extorquem, que exploram. Crimes, você tem que julgar, sim, senhor. E delatar, entregar às justiças competentes. Agora, mensageiro, tudo que o senhor falou aí, o senhor falou de coisas que não estão na Bíblia. Porque a sua Bíblia, eu digo de novo, foi adulterada. Não é? Os livros chamados apócrifos sem inspiração foram tirados, por isso que não tem. Foram tirados justamente por causa disso. Nesse mesmo livro de Macabeus, eu não li para você, mas vou ler durante a semana, quando Judas Macabeu faz a sua oração de intercessão, a sua oferta, o seu sacrifício por centenas de judeus que morreram no paganismo e foram assassinados. Então Deus, Jesus, o Judas Macabeu pede para que eles sejam salvos na espiritualidade. É a intercessão pelos nossos irmãos que já partiram. Uma coisa que a Igreja Católica faz, e o faz bem feito, é lembrar dos mortos na Eucaristia, na esperança da ressurreição do último dia. Isso, eles estão corretíssimos, porque os judeus o fazem também. Eu trabalhei no departamento de cemitérios judaicos de São Paulo, na Hevra Kadisha,
aqui no Bom Retiro. E todo sábado, lá para as 8 horas da manhã, vinha um ônibus da comunidade judaica e levava os senhores. E um dia me chamou a atenção que um judeu, um senhor, ele veio com um bolo na mão e um bilhete. E eu falei, mas o senhor não vai para o cemitério? Ele disse, sim, eu vou. E por que você está levando bolo? Porque o amor da minha vida nasceu hoje e faz aniversário hoje. E o meu amor não morreu. O meu amor está vivo. Só está fora da roupa, na dimensão dela. Mas quando o Criador permite, ela vem me visitar em sonhos. São momentos maravilhosos. Deus é bom, viu, filho? E é por isso que eu vou lá hoje, com uma homenagem, um zelo, um carinho. Eu deixo marcado a importância do grande amor da minha vida, que não acabou, continua vivo. Eu vou lá porque eu zelo por ela. Quando se fala em zelar por aqueles que já partiram, se fala de ir ao cemitério, de honrar as gramas, as flores, o carinho que você tem por eles. E eles estão vendo. Olha só, que coisa maravilhosa, que coisa linda. Mas para você não ficar aí me xingando disso, daquilo outro, a Bíblia diz, por exemplo, eu fiz uma anotação aqui para você dar uma olhadinha, ó, vê se você consegue enxergar aí. Dá para ver? Tá vendo aqui, ó, em hebraico, os nomes, deixa eu ver lá, ó. Então você tem lá, deixa eu ficar assim, esse aqui dá para ver melhor, né? Ó, vou afastar aqui um pouco. Você tem lá vida, não é? Vida, morte, ó. Espírito, alma, corpo, em hebraico e em grego. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. A palavra mavet, ou mut, em hebraico, e tarranos, em grego, que quer dizer morte, não define a morte como o fim de todas as coisas, nem como escuridão, nem como inconsciência, nem como sono, mas apenas como separação. Somos então separados. Então vamos lá. Hebraico, mavet, que quer dizer morte. Ruá, quer dizer o Espírito que vem de Deus sobre nós. O nefesh é a consciência. O nefesh sou eu que vos fala agora. Alma, com as suas emoções, desejos, pensamentos, fome, sede, prazeres, vaidade, casa, carro, dinheiro, amor, sexo, alma, nefesh em hebraico. Ruá, força vital de Deus que veio. Sobre o quê? Sobre o boneco de barro, não é? Bassar, ó. Bassar em hebraico, que corta, dói, emagrece, engorda, fica doente. Bassar, corpo, terra. Então o bassar recebe pelas narinas o ruá, com sopro, com violência. Esse sopro, junto com o bassar, forma a nefesh, ou em grego, pneuma, mente humana. Eu que vos falo, você que me ouve. Portanto, é apenas separação. O mavet e o tarranos são separações da mente. O espírito volta para Deus, a força ativa volta para Deus. A carne, o corpo, volta para o pó, que é de lá que veio. Mas e você e eu, e nós que somos seres pensantes, vamos para onde? Para o nada?
para a escuridão, inconscientes? Pelo amor de Deus, Yeshua, Jesus, quando morreu e ressuscitou, ele lembrou dos seus discípulos, das mulheres, e eles lembraram dele e o reconheceram e conversaram com ele. Ele era um espírito. Isso já quebra a inconsciência da morte. Segundo Pedro, vai dizer que... Bom, eu vou deixar para falar amanhã. Vou deixar você curioso. Você vai entender que a morte física não é um obstáculo, não é algo pavoroso, horroroso, monstruoso, uma incógnita, não sei para onde eu vou, meu Deus. Ai, que pavor, que medo, monstros, diabos, demônios. Nada disso. Tranquilo, tranquilinho. Você vai entender amanhã que quando nós saímos do corpo, nós temos ainda chances de misericórdia do Pai das luzes, de Jesus, em nos retratarmos, em recebermos perdão, em pagarmos. Temos que pagar e pagamos, sim senhor, do outro lado na eternidade. Não fica pensando você que matou, roubou, estuprou, fez o diabo a quatro aqui, aceitou Jesus, e daí? Você pagou? Quantas pessoas que aceitaram Jesus estão na igreja escondido e não vão lá no delegado, no Ministério Público, no juiz, falam assim, ó, eu aceitei Jesus, então agora eu tenho que pagar pelo que eu fiz. Eu não contei, ninguém sabe, estava escondido, mas se eu aceitei Jesus, eu tenho que pagar pelos meus crimes. Um dos efeitos, dos sintomas daqueles que têm Deus no coração é pagar pelos seus erros. Assim como Zaqueu publicano, roubou nos tributos, nos impostos, e quando recebeu Jesus em sua casa, ele diz em arrependimento que devolveria para o povo tudo que roubou e sobre aio, sobre juros ainda. Você já se arrependeu de verdade? Você já foi lá, o delegado disse, fui eu que violentei aquela moça há tantos anos atrás. Fui eu que matei, fui eu que roubei, fui eu que peguei o seu cheque. Fui eu que delatei você pro patrão, por isso que eu estou hoje promovido. Já fez isso? Ninguém faz. Vai achando que essas coisas vão passar batidos, vão escapar da justiça divina. Não escapa. E olha que o mundo espiritual, Cronos, em grego, é o tempo humano aqui, o relógio. Há minutos, horas, minutos, segundos, milésimos de segundos e a agenda do dia. Sol, pôr do sol. Semanas, meses e anos. O Kairos é o tempo de Deus. Deus tem todo o tempo do mundo para ver você pagar tudo que você fez de maldade aqui. Quem disse que Hitler não está pagando? Quem disse que Stalin? Quem disse que tantos outros da ditadura, tantos homens importantes, ditadores, não estão pagando? Mas não é nesse lugar que você imagina chamado inferno, com capeta espetando em fogo. É pior do que isso. É na psique da mente, da alma. Tudo que você faz de maldade para uma pessoa, espancamento verbal, espancamento psicológico, espancamento físico, abusos. Quando você faz uma pessoa chorar e sofrer, quando você defrauda, rouba, como político, assim você fechar o seu zoinho físico, meu querido. Engana-se o cortejo que diz descansou o governador, descansou o político. Vai em paz, vai o padre lá, em nome do Padre, Filho, Espírito Santo. Engano seu, que dali em diante é você com a justiça divina, é você com a espiritualidade. O Apocalipse diz que quando nós saímos do corpo, já tem um indivíduo lá, sabe, um anjinho, uma entidade, esperando você para o seu julgamento imediato. Ali nas suas obras, os livros, vai abrir o livro das obras. Não fica achando que está todo mundo dormindo numa boa, não, puxando um ronco danado lá, esperando chegar o dia do juízo final. Acorda para a realidade. Se você tem tempo de fazer o bem, amar o próximo, amar as pessoas, o ser humano, não é amar aquele que você acha que é melhor para você, aquele que é hétero, porque ele não é gay.
Ame o gay, ame o hétero, ame o homossexual, ame o negro, ame o boliviano, o venezuelano, ame o japonês, o chinês, ame o macumbeiro, que é um termo chulo, que o macumbeiro é um músico, na verdade, é um instrumentista africano, que é de um objeto chamado macumba, objeto de percussão. Ame aquele que é de raiz, de matriz africana, com sua religião e suas crenças. Ame o católico, ame o testemunho de Jeová, ame o mormon, ame o hinduísta, o budista, ame o espírita, o kardecista, ame o ateu, ame as pessoas. Porque você não vai levar nada da sua arrogância, do seu orgulho para o outro lado, senão dívidas e contas para pagar. E eu posso te garantir que é 1 bilhão de vezes pior do que aqui. Se você acha que aqui é um inferno, que de fato é, esse inferno como criou é aqui mesmo, onde está cheio de demônio, diabo, espírito ruim, Satanás, Lúcifer, são eles. São presidentes, governadores, ditadores, prefeitos, vereadores, deputados, pastores, padres, quando fazem dos seus cargos uso mal e maltratam, enganam, exploram, usurpam, sentenciam as pessoas à morte com as suas leis, com as suas doutrinas, com os seus PECs, com as suas medidas provisórias. Não é verdade? Então, eu quero que você entenda isso. Tá bom? Jesus disse, aprendei o que significa misericórdia quero. Aprenda isso. E saiba de uma vez por todas, seu pai, sua mãe, seu filho, você que perdeu os seus entes queridos agora, nesta manobra e jogo político da pandemia do Covid-19, você que não teve tempo de despedir do seu papai, da sua mamãe no hospital, foi proibido de vê-lo, você que velou por 15 minutos um caixão lacrado e está com o coração destruído, porque esses homens daqui que falam do reino de Deus, esses abutres, esses homens que fingem ser representantes de Deus, fingem amar e respeitar a Torá, fingem amar e respeitar as palavras de Jesus, eles são e foram os responsáveis pela morte do seu parente que morreu de Covid-19, fazendo com que os seus parentes fossem para as igrejas para dar dízimo, oferta, voto e campanha. Eles foram mancomunados com os governos, com o governo de São Paulo, quando disse que você podia ir para o carnaval, quando disse que você podia ir para a rua, quando disse que você podia ir para 25 de março para comprar presentes no Natal, no Ano Novo, quando disse que você podia ir para o estádio de futebol, torcer para o seu time, sabendo que o Covid já estava aqui faz tempo. Mas interessava-lhes o quê? Interessava-lhes dinheiro, tributo, imposto, arrecadado sobre tudo isso que eu falei. Sobre o comércio e tudo mais. Então, ao invés de você ficar achando que o seu parente que foi embora não pode te ajudar, você não pode ajudá-lo, ambos, através da oração, fica se contentando com os verdadeiros diabos da história da humanidade, que são os homens, as autoridades, mas você só tem a perder. Experimente se limpar de tudo isso. Experimente, abra o seu coração para falar com o Papai do Céu. Experimenta você sozinho na sua casa. Faça uma oração para os seus antepassados. Faça uma oração para aquele que foi embora. Porque muitos estão precisando de oração. São muitos que chegam no mundo espiritual desorientados, doentes, sem saber o que aconteceu. Deixa eu dar só um pequeno testemunho para você que eu disse que ia dar. Vou dar 3. Um é o meu. Quando foi que o Senhor Deus abriu os meus olhos para essa realidade espiritual? Do morrer no corpo físico e permanecer vivo na dimensão espiritual. Quando foi? Eu acho que foi quando o Senhor leu o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec.
Eu acho que foi quando o senhor leu o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Eu acho que foi quando o senhor leu o Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Eu havia acabado de sair da faculdade de teologia, acabado de me formar. E durante anos, eu fui um pregador assíduo e ferrenho contra o kardecismo de Allan Kardec, o espiritismo, segundo Allan Kardec. Até que um dia, eu fui levar o meu pai para ser internado no Hospital São Luís Gonzaga, Zona Norte de São Paulo, no Jaçanã, eu com as minhas irmãs. Meu pai ficou internado durante alguns dias. E houve um dia em que nós estávamos em casa à noite, era 11h30 da noite, o telefone toca. A família precisa vir aqui autorizar para fazer uma cirurgia de urgência, de emergência. Quando o telefone lá tocou, e a minha irmã escutou o recado, hoje ela também já não está mais aqui entre nós, ela falou, precisamos ir no hospital agora, que eles precisam fazer uma cirurgia no pai, de urgência, senão o pai vai morrer. Eu estava na cozinha, e quando eu olhei para a porta do banheiro, lá estava o meu pai. Antes de ele morrer, eu o levei a confessar os seus pecados, a aceitar ao Criador, a Deus, a pedir perdão por tudo que tinha feito conosco e com a nossa mãe. Ele não falava, mas eu estipulei um código de comunicação. Uma piscada sim, 2 piscadas não. E todas as perguntas foram respondidas com sim e lágrimas nos olhos e agonizando. Assim eu impus as mãos sobre ele, orei ao Pai Eterno para que o perdoasse e o recebesse. Que continuasse a sua missão do outro lado da vida. Meu pai agradeceu. Um dia antes dele partir. O que eu estou dizendo para você? Que quando eu vi o meu pai na cozinha da minha irmã, no Jardim João Mar, na rua Alberto Pierrot, número 115, onde mora a Marli. Eu nunca contei isso para os meus irmãos que eu vi o meu pai. Mas ele disse, muito obrigado, meu filho. E com lágrimas nos olhos. Muito obrigado pela tua mensagem, pela tua oração. Muito obrigado. Siga o seu caminho na fé. Meu pai não disse para mim, negue Jesus, negue Yeshua, negue Hashem, negue o Criador, negue a Torá, negue os Evangelhos, negue a Bíblia, vá para o cemitério, pratique satanismo, acenda velas, vá, mata animais, faça isso, fala aqui, faça aquilo outro. Lute contra a Igreja Católica, lute contra a Igreja Evangélica. Ele não disse nada disso. Ele disse, muito obrigado, meu filho. Continue no seu caminho de fé. Essa foi a primeira aparição que me impactou da cabeça aos pés. E mesmo assim, aquele vício de cristão, de evangélico, de conhecedor da palavra, meu Deus, o sangue de Jesus tem poder, eu te repreendo em nome de Jesus Cristo, vai embora. Eu não aceito isso. E fui pedir confirmação na palavra, não é assim que a gente faz? Confirmação na palavra. Foi quando a palavra veio de forma tão linda e caiu bem no Monte Tabor, onde Jesus fala com o espírito de Moisés e de Elias. Mas isso não parou por aí. Meu pai foi embora, fomos ao hospital, no outro dia preparamos tudo, velório, enterro, e ali eu ministrei, não é?
fiz a cerimônia fúnebre. E hoje acho que eu já tenho mais de 50 cerimônias fúnebres que eu já fiz em minha vida, que as pessoas me chamam. E eu vou com muita alegria. Passaram-se 3 meses. Eu vou deixar uma coisa bem clara para todo mundo, que eu não tinha um relacionamento afetivo de filho e pai, de pai para filho. Eu não era apegado com meu pai. Porque meu pai, ele nunca foi apegado com ninguém. Meu pai vem de uma origem, não que os brancos, ou os europeus, ou os portugueses são assim, mas o meu pai era assim, a sua mãe era assim. Eram que afastados, eram apáticos a abraçar, beijar, falar eu te amo. Meu pai não foi um dos melhores pais do mundo. A minha avó, mãe dele, descendente de judeus, benenos sim, descendentes de portugueses. Então não tinha muito contato com meu pai de carinho, mas senti sua morte, chorei muito. Interessante isso, né? Passaram-se 3 meses. Eu, como sempre de costume, oro à noite, meia-noite, depois às 3 horas da madrugada. Oro por todo mundo, louvo a Deus, oro pelo meu país, pela minha família. E eu terminei de orar e fui dormir. Quando eu fechei os olhos para dormir, eu não sei se eu dormi. Eu sei que eu estava de joelhos, todo molhado, suado. E eu tive a aparição de que eu estava caminhando sobre o túmulo, o cemitério do meu pai, cemitério Parque da Cantareira, na zona norte de São Paulo. E quando eu chegava próximo do seu túmulo, estava aberto, terra para tudo quanto é lado, como se fosse uma exumação. E eu falava, meu Deus do céu, feiticeiros vieram aqui, vieram mexer no corpo do meu pai, fazer alguma coisa com o cadáver dele. E agora, quando eu chegava para olhar dentro do túmulo aberto, de cova, descia um facho de luz, mas pessoal, um facho de luz tão intenso, tão forte que era para cegar. E aquele facho de luz, ele se diminuía e formava na silhueta de um corpo de um homem de 2 metros de altura, cabelo longo. Não via o rosto, nem o nariz, nem a boca, mas sei que tinham asas enormes, tudo resplandecente, tudo luz. E dizia para mim, meu filho, meu servo, fique em paz. E falava o nome do meu pai, o senhor José, tal, está bem com o anjo de Deus. Essa é só um pequeno testemunho que eu estou te dando. Ah, mas daí, você não viu seu pai? Eu não vi meu pai, quando ele acabou de morrer no hospital, que ele apareceu na cozinha da minha irmã. Bom, são tantos testemunhos lindos e maravilhosos, e nenhum deles nunca disseram para mim, negue a Bíblia, negue os evangelhos de Jesus, negue as cartas paulinas, negue os profetas, os patriarcas, negue a Torá, negue a Midrash, negue a Taná, negue o Talmud. Porque os verdadeiros espíritos maus, malignos, demônios, são os espíritos humanos, familiares, somos nós. Sou eu quando eu quero roubar, quando eu quero matar, quando eu quero abusar, quando eu quero agredir. É o ser humano, é o homem que é o espírito mau. Não há nenhuma associação de aparição de pessoas com o diabo ou com o demônio. Quando nós vamos olhar no Velho Testamento, na Torá, e que Moisés diz, olha, não consulteis os mortos, nem as necromantes, nem os invocadores de mortos, em que contexto isso está escrito? Deus não divide sua glória com ninguém. Parar para pensar sobre isso. E qual era o interesse das pessoas em consultar os mortos? Outra coisa, raciocina. Se fosse impossível consultar os mortos, os espíritos dos mortos, por que
Moisés os proibiria. Por que haveria uma proibição? Eu só posso proibir uma coisa se de fato essa coisa existe. Eu só posso proibir uma pessoa de correr 150, 200 km por hora numa via pública se realmente ela conseguir atingir a velocidade de 250 km por hora. Se o carro consegue atingir isso. Então, se há proibição nos códigos de trânsito, é porque existe a possibilidade. A possibilidade é real. Se é proibido nadar num mar, numa lagoa, num rio, porque tem dutos que sugam as pessoas para baixo, porque tem buracos, porque tem galhos que prendem a pessoa lá embaixo, ela pode morrer afogada, é porque tem, é porque é real, é porque algum bombeiro, algum mergulhador, alguém já fez a inspeção local e viu que lá o perigo é iminente. Porque existe, então, a real oportunidade. O fato é real, ele existe. Então, se Moshia, proíbe a consulta aos espíritos, aos mortos, é porque a consulta é real, é fato. Ela existiu e ela foi praticada há séculos pelo povo hebreu, antes de Abraão e no tempo de Abraão. A questão é, para que você vai consultar um espírito? Com quem você quer falar? E o que você quer pedir? As aparições de espíritos familiares, de pai, de mãe, de filho, quando aparecem para você ou para alguém, aparece única e exclusivamente para um propósito. Para um propósito. Para a cura da alma, da pessoa que está recebendo, para a edificação da alma, para a iluminação e para o aumento da fé dessa pessoa em Deus e em Jesus. Não para desviá-la para o mal, para as trevas, para o feitiço, para o satanismo, nada disso. E não é assim que funciona. Eu quero ver minha mãe hoje. Vem, mãe. Quero ver meu pai hoje. Vem, pai. Quero ver o meu filho, a minha filha hoje. Vem, filho. Tudo tem um tempo. E outra, você sabe se você tem estrutura para ver o seu ente querido? Por isso que existem maneiras e modos de Deus se comunicar, ou Deus permitir isso. Com Maria, ela tinha estrutura, foi presencial na gruta da Anunciação. Eis que tu conceberás, dará luz a um filho, e colocará o nome dele de Emanuel, que é Deus conosco. Para José, foi em sonhos. Existem tipos de percepção e sensibilidade para com Deus. Uns veem como eu vejo, outros através do sonho, outros ouvem, e assim vai. Deus, ele é rico em se comunicar, é simples e é maravilhoso. Ele só quer que você faça o bem, pratique o amor, a caridade, e fale de Jesus, e ame as pessoas, e lute, tenha sede por justiça. As brigas, as confusões, ódios, competições, guerras religiosas, políticas, é oriunda de um demônio só. O ser humano, sem Deus, que só pensa em lucrar, aproveitar, explorar, colocar medo e confundir a sua cabeça. Agora, presta bem atenção numa coisa. A minha mãe querida, ela faleceu o ano passado, no dia 25 de julho do ano passado. Eu fui cuidador dela e fiquei com ela 9 dias no hospital. Presta bem atenção. Quando eu a levei para ser internada, eu e minha sobrinha Bárbara, jamais imaginávamos que ela ia ficar no hospital e ia falecer. Uma consulta de rotina, vamos ver lá a ferida, a úlcera varicosa e a bactéria que estava na sua perna, era só tomar uns remédios, umas drogas para combater aquilo, e ela se restabeleceria e vir embora. Iam fazer uma curetagem, uma raspagem, remédio, colocar pomada, placa de carbono, placa de carvão, e ela ficaria bem. Um mês antes da minha mãe ser internada no hospital, eu só quero que você aprenda. Não estou aqui para inserir ou colocar nenhuma doutrina no seu coração. Nada disso. Deus se manifesta em todas as religiões.
vai do seu caráter, da sua essência, como você lida com ele e com as pessoas. E um mês antes da minha mãe ser internada, eu estava orando aqui na Zona Sul onde eu moro hoje. E eu acordei de noite, ofegante, sempre transpirando. E minha esposa disse: o que foi? O que foi agora? Eu falei: eu estava, isso foi 2 horas da manhã, eu disse: eu estava agora na rua da minha mãe, no Jardim João Mar, na rua João Fidalgo Filho, em frente ao número 52 ou 60, não lembro agora, acho que é onde minha mãe morava. Eu estava lá agora, era de dia, estava eu e o meu irmão Carlinhos ao lado. E a minha mãe estava com um casaco creme, com a sua bolsa, chorando. E a minha irmã, que já faleceu há 22 anos atrás, minha irmã estava muito bem vestida, bonita, cabelo preso, um rosto lindo, segurando a minha mãe pelo braço, minha mãe segurando ela. E havia um carro enorme. E eu perguntava: mas onde a senhora vai, mãe? E por que a senhora está chorando? Ela não falava nada, só chorava e não queria ir. E a minha irmã disse: não se aproxima, nem você nem o Carlos. Não toquem nela. Ela tem que ir. E nós ficamos ali olhando. Minha mãe entrou no carro e foi embora. Um mês antes da minha mãe falecer. Aí você, pastor, evangélico, crente, vai dizer para mim que isso foi um aviso do capeta, do diabo? Isso foi do demônio? Pelo amor de Deus. Minha mãe nunca teve envolvimento com nada que se associasse a demônio, a feitiçaria, a essas coisas. Minha mãe sempre foi uma devota a Deus, uma devota a Jesus. Por hoje, eu paro por aqui, mas eu tenho tantos testemunhos de vivências que eu já tive e que eu já vi também. E amanhã eu conto para vocês o testemunho do presbítero Francisco, da Assembleia de Deus, e do irmão da presbiteriana, o irmão Naum, um senhor que eu conheci no Jardim João Mar, uma alma nobre, inteligentíssimo, que também fez faculdade presbiteriana, mas me confidenciou coisas que ele jamais contaria para o presbítero da sua igreja, para o reverendo. E me contou em lágrimas. Em lágrimas. Enfim. Hoje eu falei sobre Macabeus. Dei um relato para você de Macabeus, Judas Macabeus, que viu o sacerdote Onias e o sacerdote Jeremias. Falei sobre a história de Raquel, o testemunho que há na Midrash do povo de Israel, que viu o espírito de Raquel quando passavam pela estrada de Efraim, rumo a Judá, rumo a Ramá. Enfim, não há demônio nisso. Amanhã a gente continua. E eu espero que você tenha gostado. Eu acho que eu me estendi um pouco, mas eu acho que a irmã Dorinha queria falar alguma coisa. Irmã Dorinha, chama de novo aqui para entrar e fique à vontade. Daqui a pouco nós vamos orar. Esse irmão, não sei qual é a expressão, o nome dele, é o Queen San, também, se quiser falar alguma coisa, eu estou à disposição, tá bom? Mesmo que vocês não tenham concordado com nada, fiquem à vontade, tá bom? Pode chamar que eu aperto aqui e coloco vocês, ok? Ou é por aqui que eu chamo? Deixa eu ver. Não. Aqui eu não chamo ninguém, não. Peraí. Para participar. Aqui. Aqui? Não. Deixa eu ver. Ué, onde que tá? Não apareci. Modorinha quer chamar? Quer aparecer? Quer falar alguma coisa? O irmãozinho de baixo também quer falar alguma coisa? Deixa eu ver aqui, esse irmão aqui.
Bom, então, meus amados irmãos, eu vou encerrando por aqui, tá bom? Vou encerrando por aqui hoje. Espero que os irmãos tenham aprendido. A gente vai ter bastante texto bíblico aí para conversarmos amanhã, depois, até chegar ao dia dos finados. Qual a intenção? A intenção é tirar de você o engano, a tristeza profunda, a depressão negativa, né? Tem uma depressão que é natural, que dura aí uns 8 meses, mas passou disso, já não é saúde. Já é um início de uma doença, de uma depressão má. Vamos falar com Deus. Essa mensagem vem para te dar esperança, para que você saiba que ninguém está inconsciente do outro lado. Tá bom? Pai Todo-Poderoso, Hashem, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que vossa Kadosh, que vossa Shalom, que vossa misericórdia, que a vossa luz de entendimento venha sobre todos os que estiveram comigo nessa live e estarão amanhã, e aonde chegar esta mensagem, esta live. Que o teu Espírito Santo, pela palavra, abra-lhes o coração, liberte-os do medo, da solidão, da saudade que faz mal, façam entender que não há ausência, senão a física, mas que estamos ligados, coligados, unidos um ao outro. É o que eu peço. Derrama a sua graça e a sua bênção sobre todos aqueles que partiram dessa vida neste ano, sobre todos aqueles que ficaram aqui na dor do luto, sobre todos aqueles que estão com Covid-19 no Brasil e no mundo, e com tantas outras demais doenças latentes que matam, que tiram a vida física. Sobre todos aqueles que estão com problemas de depressão, psiquiátricos, transtornos, doenças, desempregados, dívidas, com problemas afetivos, piedade, compaixão e misericórdia. Derrama a sua graça, a sua luz, a cura divina, a resposta espiritual, a bênção, a libertação, o emprego, sobre aquelas casas onde não há paz, que haja paz, haja perdão, misericórdia, acolhimento, inclusão, haja amor, haja paz. Abençoe a nossa nação, liberte o setor político, o setor de segurança pública, de saúde, liberte-nos do homem violento, do mal, dos traficantes, transforma este povo, esta gente, abençoe e guarde as comunidades, as famílias de bem, liberte os viciados em drogas, liberte os viciados de todo tipo, em nome do grande, eterno e poderoso Deus de Israel, Deus Criador dos céus e da terra, o Pai das luzes, o Deus Santo e Poderoso. Que assim seja. Amém.